Meditando a Vida. Livro de Lama Padma Santen. Prefácio. Do Caos ao Lama. Eduardo Bueno. Um ponto de partida surpreendente e uma frase ressoante. Eis o desejo imediato de todo escritor, ou pelo menos daqueles que fingem não saber que o desejo é a raiz do apego e que seu fruto mais genuíno é a infelicidade. De todo modo, deixando momentaneamente de lado a busca por uma abertura sentenciosa, nem que seja para diminuir o apego, o desejo e a infelicidade, concentremo-nos na procura pelo ponto de vista imprevisto. Ei-lo, um couro cabeludo no topo da respectiva cabeça, que descansa recostada a um tronco, logo abaixo de um galho, no qual está dependurada uma maçã. A maçã desprende-se e cai. Está caindo, e boing, bem no alvo. Mas então, 300 anos e 3.000 quilômetros depois de Isaac Newton, a nova maçã e a velha gravidade não mais arrancam o físico do mundo natural, nem o fazem vislumbrar no insight e num instante as regras que regem o mundo mecânico. O que acontece agora é a trajetória inversa, quer dizer, não a da maçã que caiu, nem a da gravidade, que continua a atraí-la a 9,8 metros por segundo. A direção oposta se dá na mente do cientista, que, num súbito despertar, abandona o mundo mecânico, cartesiano e lógico, para mergulhar de volta no mundo natural, no caminho natural, na religião natural, onde tudo se dissolve e se torna como realmente é, vazio. Não se trata de uma metáfora gratuita. A parábola acima faz algum sentido. Afinal, quando estava preso no século, nos dois sentidos da palavra, e ainda se chamava Alfredo, o Lama Padma Santen gostava de árvores, ainda gosta. Gostava de maçãs, ainda gosta. Até deve ter plantado algumas macieiras na Serra Gaúcha. Gostava de descansar, meditabundo, com a cabeça recostada a um tronco e, acima de tudo, era físico. Vivia no mundo do cálculo infinitesimal. Conhecia a mecânica das águas e a mecânica dos sólidos, e isso no tempo em que eles aparentemente ainda não se desmanchavam no ar. Era um fiel discípulo de Aristóteles, um filósofo da natureza, por assim dizer, que, aliás, é o que físico significa. Então, Alfredo viu a uva e provou a maçã. E, no entanto, talvez tenha sido justamente ela, a maçã de Newton, a responsável pela nossa expulsão do paraíso budista. Conforme o inglês Richard Gard, autor de um belo texto introdutório ao budismo, se a mentalidade europeia e a asiática se distanciaram tanto uma da outra, deve-se incriminar muito mais o espírito científico da Renascença do que o dualismo cristão homem-deus. Afinal, como é que os ocidentais podiam tratar como ilusão e inexistência o mundo da experiência sensível se as chaves fornecidas por Bacon, Bruno, Da Vinci, Kepler e Galileu, coroadas pela chave mestra de Newton, abriram tantas portas e permitiram sucessos tão retumbantes e tão, digamos, palpáveis? Você ainda não sabia em quem jogar a culpa? Pois aí está, jogue-a nos físicos. Mas Alfredo Avellini, por esses azares da sorte, deu de nascer noutra época, a melhor das épocas e a pior das épocas, segundo Dickens. Assim sendo, a busca inicial por um ponto de partida inesperado talvez tenha nos conduzido a uma paisagem, ou paisagens, tanto a física quanto a mental, inapropriada. Suponhamos, por exemplo, que ao invés de visualizá-lo como um Newton de bombachas,
sentado, desperto pela queda de uma maçã sem agrotóxicos, plantada em uma comunidade meio hippie da Serra Gaúcha, tivéssemos imaginado nosso físico que vai virar lama a pele de Fritjof Capra, sentado, estático, quase estático, em frente às águas translúcidas de uma baía recôndita, numa praia de areias faiscantes, vendo uma chuva de estrelas cadentes e, com uma pequena ajuda de generosas doses de substâncias obtidas a partir de plantas de poder, conseguindo vislumbrar naquele espetáculo cósmico o desvendamento de todos os mistérios da dança de Shiva. A verdade em cada folha tremeluzente, em cada grão de areia. Bilhões de universos sumindo e ressurgindo em cada onda que se esvanece. O Monte Meru, vestindo um chapéu de nuvens. O casamento do céu e do inferno, da religião com a ciência. Tese, antítese e síntese reluzindo num átomo. Que ótimo! A mente mais cheia que nunca de vazio. Bem, é provável que estivéssemos então nos aproximando mais da trilha biográfica que devemos seguir desde o caos até o lama. Aveline, afinal, mais do que um Sir como Newton, era um físico quântico como Capra. Dessa forma, seus paradigmas científicos já não possuíam aquela solidez tão rígida quanto vulnerável. Assemelhavam-se mais aos alicerces de prédios japoneses erguidos em zonas de terremoto, preparados para o abalo. O imaginário lisérgico, sólidos céus de marmelada hospedando improváveis sóis azuis, tampouco eram um elemento estranho à sua paisagem mental. Incenso, I Ching, hinduísmo, plantas de poder, praias secretas de Santa Catarina, chapéus de nuvens e chapéus de cobra. O futuro lama estava preparando seu próprio salto quântico. Conhecia os tais Capra e Castanheda e a tal da física. Sua vida, como a de todos nós daquele bando disperso, era meio yin, yang, Jung, etc. e tal. Nesse sentido, Padmasambhava estava, como talvez sempre tenha estado, afinado com o seu tempo. Ele ia reproduzindo, no privado, a trajetória que tornara o budismo um fenômeno público no Ocidente. Sim, porque antes da Figueira Bodhi, dos templos e pagodes às margens do Ganges ou à sombra do Fuji, antes dos jardins Zen e das encostas nevadas do Himalaia, antes da estátua luminescente de Padmasambhava ou das fotos do Potala radioso como um pote ao final do arco-íris, as primeiras imagens que os ocidentais viram do budismo surgiam na Califórnia Beach e Proto-Hippie. O Dr. D.T. Suzuki, desembarcando em São Francisco com a roupa do corpo e o poder da mente. Pôsteres de monges ardendo em chamas no Vietnã. Mestres tibetanos cruzando o Pacífico para lançar as bases de um império atlântico. De repente, tudo zen. Timothy Leary lendo O Bardo Todol, sob efeito de LSD. Allen Ginsberg recitando sutras e tentando levitar o Pentágono. Alan Watts revelando a um mundo multicolorido o poder da flor e o significado da felicidade. Gary Snyder descobrindo, numa bela tarde, que ele e o excelso ganso eram apenas um. Todo mundo comendo arroz integral. Ok, as misses liam O Pequeno Príncipe, mas os hippies liam Siddhartha, de Hermann Hesse. Estranho pensar como, de certa forma, a trilha sonora mais apropriada, no sentido histórico, para esse movimento talvez seja o som das botas militares chinesas marchando sobre Lhasa. O mundo é que nem aquela marca de cerveja, desce redondo. O budismo nasce na Índia, cruza o Himalaia, chega ao Tibete, se espraia até o Japão. Japoneses cruzam o Pacífico trazendo o Zen para a Califórnia, o limite mais ocidental do Ocidente. A China invade o Tibete.
e os monges tibetanos seguem a trilha dos monges japoneses autoexilados. A Califórnia os acolhe. Mas, como aprendizes de meditação, estamos perdendo o foco em meio a um turbilhão de imagens. Tratemos de reencontrar Alfredo Avellini. Sim, lá está ele, fundando, junto com um bando de gente que, olhando assim de longe, parece hippie, uma cooperativa para a produção e distribuição de alimentos ecológicos, estabelecida, não por acaso, ao lado de uma sociedade de proteção ao meio ambiente, à qual ele também esteve sempre ligado. Agora podemos vê-lo comprando uma terra na Serra Gaúcha, outra vez em grupo. Se um destino glorioso não estivesse reservado para aquele lugar, seus primeiros habitantes europeus não o teriam batizado de Rodeio Bonito, não é mesmo? Avellini vai virando um desobediente civil, um Thoreau, sem lago, mas menos ranzinza também. É evidente que em breve o veremos em zazen, comendo só arroz, meditando em salas nuas, sorvendo chá que não leva cogumelos, leva mais longe. A maçã começou a despregar-se do galho. Já está em queda livre, pronta para arrastar consigo o mundo da física. Então, o vazio se instala onde antes havia uma biblioteca de Babel. Como Newton, quando viu a luz branca dispersar-se em fachos luminosos de todas as cores após passar pelo prisma, Avellini viu, outra vez na direção inversa, toda uma sabedoria e uma vivência multicoloridas tornarem-se, subitamente, brancas. É isso, deu-lhe um branco, o branco total radiante. O Zen levou-o assim tão longe, mas não era o bastante. Afinal, ele nunca foi um sujeito assim tão zen, sabe? Nos anos 60, ele não ia ficar só naquele de 60. Certo, a piadinha é infame, mas foi contada com um propósito nobre, para revelar que Avellini percebeu que a solidão e o recolhimento típicos do Zen não eram, pelo menos não para ele, o veículo mais apropriado para levar benefícios para todos os seres. O Zen adquiria, talvez, um aspecto excessivamente individualista. O budismo tibetano reluzia, por outro lado, como um portal de internet instantaneamente acessível, um Napster espiritual, por assim dizer. O download é gratuito. Você jamais arrancaria essas afirmações do Lama, nem desse sobre o qual estamos falando, nem de nenhum outro. Afinal, se nada existe e nada importa, como alguma coisa pode ser melhor do que outra? De todo modo, com certeza foi melhor para nós, aqueles que o ouvem, que o Lama Padmasambhava tenha feito a transição do Zen para o budismo tibetano, porque agora ele está lá em Viamão, nos arredores de Porto Alegre, entre figueiras solenes e seres silentes e sencientes, dando ensinamentos, gerando benefícios, acumulando méritos. O lugar, como o Rodeio Bonito, que agora abriga Shagdud Tulku Rinpoche, que se materializou em Três Coroas por influência das Três Joias, do Cosmos e do Lama Santen, também tem um nome apropriadamente transcendente: Caminho do Meio. As ressonâncias são múltiplas. Não apenas uma das vias do budismo é o caminho do meio, como, em seus ensinamentos, transcritos neste livro, o Lama Padmasambhava obtém a preciosa alquimia do meio termo. Ele consegue estabelecer uma ponte entre incompreensibilidade e mediocridade, no sentido mais luminoso dessa palavra, em geral tão mal empregada. É isso. O Lama nos revela um budismo tibetano prêt-à-porter, um budismo para a vida cotidiana, para uso diário, sem contraindicações. Não um budismo alta costura, para momentos especiais, mas um budismo que nos dá o pão espiritual nosso de cada dia, o trivial variado. Um budismo plenamente medíocre, para seres medíocres como nós. Tudo bem se os engenheiros do Havaí já disseram que o Papa é pop.
O Lama Padmasambhava com certeza também é. Seus exemplos prosaicos, luminosos, sua devoção ao mestre Charles Bronson, suas tiradas, suas piadas, seus potes defeituosos, tudo é muito claro, muito palpável. Se Stephen Hawking conseguiu elucidar para os não iniciados os mistérios do tempo, se Fritjof Capra desvendou para nós a física quântica, se Stephen Jay Gould compartilhou conosco as complexidades da evolução biológica e todos o fizeram com clareza irreparável, acabou-se o tempo dos livros impenetráveis. Quando você ler alguma coisa e não entender, não duvide mais. A culpa não é sua, é do autor. Leia meditando a vida e perceba como o Lama Padmasambhava se junta àqueles que vieram ao mundo, sabendo que quem não se comunica se trumbica. Estava pensando em terminar esta apresentação, já longa demais, com alguma imagem futebolística, já que o Lama, tão moderno e tão bacana, adora o velho esporte bretão. Cheguei a imaginar algo que me desse o gancho para descrever a torcida gritando "Uxo, Uxo, Uxo, o Lama é gaúcho", mas concluí que estava incumbido de uma missão superior, a de revelar ao mundo a plenos pulmões que o Lama, além de tudo, é gremista. Provavelmente o único lama do mundo que consegue explicar o sentido da vida descrevendo um gol do Grêmio, num Grenal, é claro. Eduardo Bueno é jornalista e escritor, autor de A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados, Capitães do Brasil e Brasil, Terra à Vista.